Manuel? Oi. Não, normalmente só tem eu e tu, né, bicho? Por enquanto só é. Beleza, vamos aguardar aí um pouquinho, viu, pessoal? Eu acho que eles devem estar entrando. Vocês tiveram conhecimento do horário, não, Manuel? Lá no grupo? Manuel? Tá ouvindo? Tô, sai sem querer. Tô dizendo, vocês tiveram conhecimento do horário, não, lá no grupo? E eu acho que ninguém se tocou do Ah, horário. Ninguém, tipo, eu mesmo não vi certinho qual era o horário e tal. ó, tem mais alguém entrando aí, acho que é o Washington, o Eu Paulo Washington. gosto. Diga lá, Paulo, tudo bom, meu jovem? Não tá gravando é o telhado. Ó, chegou mais um, o Eric tá entrando aí agora. Quem mais? Pedro Emanuel. Esperar mais um pouquinho aí, viu, pessoal? Vamos ver se entra mais alguém aí. Já já a gente começa, viu? Vou só, na verdade, tirar algumas dúvidas de vocês, que a ideia dessa nossa aula hoje é uma revisão rápida, né? Uma revisãozinha sobre os conteúdos que foram aplicados, beleza? Dá só mais uns 5 minutinhos aí, viu? Aí é o tempo que a gente começa. Lívia chegando aí agora. Vamos ver se mais alguém chega. 7 pessoas até agora contando comigo. Chegou mais alguém? Valéria chegou aí agora, né? Vamos começar, pessoal? Vamos dar aqui a partida. Né? Eu vou dar alguns informes aqui a vocês. Né? Mais alguém chegando aí. Deixa eu ver quem é. A Carla. Isso. Pedro Emanuel. Então vamos lá, pessoal. Ó, seguinte. Vocês devem ter observado que hoje, né? Quer dizer, hoje não, ontem foi postado para vocês um planejamento de horário com os professores, né? Então essas aulas, a ideia delas é uma revisão sobre o que foi aplicado até o momento, certo? Então o nosso horário seria esse hoje, dessa nossa interação, e muito mais hoje é para tirar dúvidas. Tá todo mundo me ouvindo aí? Sim, Eu né? tô ouvindo. Beleza. Aqui eu tô ouvindo. Pronto, então vamos lá. Então, ó, continuando aqui o que eu estava dizendo para vocês,
vamos falar um pouquinho sobre a questão da avaliação de vocês. Lembrem que quando a gente paralisou as aulas, né, quando a gente entrou em quarentena, a gente estava fazendo uma prática, né, uma atividade, uma avaliação prática, que era aquela avaliação dos multímetros, né, do uso do multímetro, da questão da aferição da corrente, né, da tensão elétrica. Então nós estávamos fazendo essa nossa avaliação. Como não temos como fazer essa avaliação, dar continuidade a essa avaliação, o que foi que eu fiz? Eu suspendi, certo? Quem já tinha feito aquela avaliação, né, já está com a nota guardada, para caso a gente retorne presencialmente, a gente finalize aquela nossa avaliação, certo? E eu dei a nota para todo mundo. Mas como eu não consegui finalizar com todo mundo, o que foi que eu fiz? Eu desconsiderei, né, essa nota por momento, eu desconsiderei aquela nota daquela atividade de vocês. Então, aquela nota não vai entrar nessa nota agora, certo? Tá, professor, e como é que vai ser a nossa nota agora, nossa nota bimestral? Estou terminando de fazer a correção das atividades, né? Então, só para a gente relembrar, eu vou passar para vocês o seguinte, nós tivemos aí, no caso, 4 atividades fora aquela atividade prática que a gente havia feito, né? Então, vocês têm me entregue 2 atividades via Moodle, né? Que foram a primeira atividade, que foi aquela que vocês fizeram sobre eletricidade e aterramento, né? Acho que vocês devem lembrar, né? Uma que tratava sobre isso, né? Sobre eletricidade, aterramento, tensão, voltagem, né? Então nós fizemos essa primeira avaliação. Depois nós fizemos uma segunda avaliação que vocês também me entregaram via Moodle, né, que foi a de documentação empresarial, aquela que era de nota fiscal, né, nota de serviço, né, memorando, protocolo. Vocês também devem lembrar, né, dessa avaliação, né, a gente trabalhou, né, essa atividade em sala de aula também. Tá, e aí a gente entrou na parte prática da eletricidade, né? Que aí foi onde a gente parou a nossa aula, né? Onde a gente teve a suspensão das aulas por conta da quarentena. Então, agora, o que foi que a gente viu de conteúdo até o momento através das plataformas digitais, né? Através do Google Classroom e do Google Sala de Aula? Nós vimos o conteúdo referente à revisão de arquitetura e organização de computadores. Então, esse conteúdo, né, inicialmente, nós trabalhamos ele basicamente todo e completo através, né, das nossas plataformas virtuais. Então, essa nossa aula de hoje ela vai versar, né, na realidade, eu não tenho conteúdo para aplicar para vocês, na realidade, eu vou mais tirar dúvidas de vocês do que especificamente, né, ministrar aula. Até porque, pessoal, vale relembrar o seguinte, a nossa disciplina de laboratório de hardware, ela já é uma disciplina, em suma, que é uma revisão daquilo que vocês já viram no curso anteriormente, né? Então, por exemplo, essa parte agora que vocês estão vendo de revisão referente à arquitetura e organização de computadores, já é uma disciplina que vocês viram anteriormente, né? Que foi até ministrada pelo professor Murilo, com o professor Felipe, né, que ministrou para vocês, né, montagem e manutenção de computadores. Então vocês viram a prática, né, vocês já têm a prática dessa disciplina com o Felipe. Na realidade, a ideia dessa disciplina agora é fazer uma revisão para que vocês trabalhem a ideia de ir para o estágio, né? Então, essa revisão que a gente está fazendo desse conteúdo, basicamente vocês já viram ela na disciplina de Felipe, né? A montagem e manutenção. A gente estava revisando e a ideia iria dar ênfase à questão mais prática. Então, né, desde quando começamos aí a nossa parte da nossa aula através das plataformas, que nós temos trabalhado, em especial, esse conteúdo, que é a revisão da disciplina de arquitetura e organização de computadores. E finalizamos ela, né, basicamente agora com a atividade, que é a parte 2. Então, voltando aqui à questão da nota de vocês, ela vai ser composta aí pelas 4 atividades, né, que seriam as 2 atividades que vocês fizeram anteriormente nas aulas presenciais e entregues via Moodle,
como eu já falei, né? A primeira atividade é de eletricidade e aterramento. A segunda atividade é de documentação empresarial. E a terceira e quarta atividade são as atividades referentes ao conteúdo de arquitetura e organização de computadores que vocês entregaram através da plataforma, né, do Google Classroom. Né? Então, a atividade, né, a qual foi intitulada aí como Placa-Mãe Parte 1, né, seria a nossa atividade 3, que vai compor a nota de vocês. E a atividade 4 foi essa atividade última que a gente passou, que é a parte que foi denominada lá como atividade de placa-mãe parte 2. Né? Então seria a nossa quarta avaliação, certo? Logicamente, cada uma das atividades, como vocês devem pressupor, se são 4 atividades, cada uma vai estar valendo 2,5 pontos, certo? Então, logicamente, se você entregou todas as atividades, entregou elas com todas as questões respondidas corretamente, subentende-se que você terá uma nota positiva, né? Um 10. Né? Na verdade, eu não posso dizer que é um 10 na sua média, não, porque tem as outras partes que vão compor a nota, né? Que são aí as outras partes que compõem as notas de vocês, certo? Mas se você tem aí essas 4 atividades prontas, né? Então subentende-se aí que possivelmente você vai ficar com uma nota positiva. Pessoal, até aí, entendido o que foi falado até o momento? Por gentileza, me deem aí um feedback. Se todo mundo entendeu como é que está sendo a avaliação de vocês, né, e como foi que foi composta aí a nota. Eu me perdi no final, mas de boas, eu consegui entender depois. Tá, Manuel, deixa eu só revisar. Depois que a gente começou as aulas através da plataforma, né, as nossas aulas virtuais, eu não passei 2 atividades, que foi uma denominada Placa-Mãe Parte 1 e a outra que foi denominada Placa-Mãe Parte 2, que foi a última que eu passei agora, como sendo entrega da bimestral, certo? Então essas 2 últimas atividades seriam a atividade 03 e 04, que vão compor a nota de vocês, entendeu? Então a composição da nota serão 4 atividades. As 2 anteriores entregues através do Moodle, quando a gente estava em sala de aula presencial, e as 2 agora feitas através da plataforma, né, que são as 2 referentes à arquitetura e organização de computadores. Tranquilo? Então, só para a gente colocar mais um detalhe, né? Lembrem-se, eu não estou considerando a prática que nós estávamos fazendo nas nossas aulas. Né? Lembra que a gente estava fazendo uma avaliação prática com os multímetros? Quem fez aquela atividade, quem fez aquela prova prática, eu estou desconsiderando. Por que eu vou desconsiderar? Porque teve aluno que não fez. Então, é injusto eu dar uma nota 0 porque o cara não conseguiu fazer. Né? Então, eu desconsiderei, estou guardando aquela nota. Caso a gente consiga retornar às aulas, né, ainda esse semestre, para a gente terminar, eu vou pegar aqueles que não fizeram e vou fazer a prática com aqueles que ainda não fizeram. Eu vou juntar e vou atribuir uma nota lá na frente. Né? Pode ser aí, né, a nossa segunda nota. Beleza? Entendi. Pronto. Isaac, Oi. e as pessoas, tipo, que concluíram a atividade que o senhor passou em casa com um atraso, vai descontar algum ponto, correto? Não, cara, nesse momento eu tô entendendo a situação, nem todo mundo tá com acesso à internet de uma forma legal, nem todo mundo tá tendo acesso a computador para fazer o exercício. Então, assim, quanto à questão do atraso, eu estou desconsiderando para agora, certo? Embora, né, eu tenho que também ver as orientações que a coordenação da escola vai me dar. Mas, em suma, eu não vou considerar o atraso um implicativo na nota, certo? O que é que eu vou considerar? Mandou a atividade com todas as questões respondidas corretamente? Mandou, então, show de bola, certo? Então, eu ainda não postei a nota de vocês também, porque, de fato, eu tenho uma porrada de atividades, né? No caso aqui de vocês, foram 4. Mas aí eu tenho uma outra turminha também, que eu estou corrigindo, lá foram 6 atividades. Como eu não apliquei prova, foi só trabalhos, então eu estou fazendo essa análise, né, para poder também não ser incoerente com a questão da nota. Tranquilo? Beleza, galera? Show. Então, vamos lá. Então, na nossa aula de hoje, né, na nossa ideia de revisão, né, de conteúdo de hoje, eu queria muito mais escutar vocês, né, do que especificamente, né, passar um conteúdo. Até porque o conteúdo que eu passei,
né, sobre a questão da revisão de arquitetura e organização de computadores, é uma revisão um pouco que ampla, né? Eu revisei basicamente tudo que vocês viram na disciplina do Felipe, né? Começando, acho que até coloquei algumas coisas que vocês não tinham visto antes, né? Que era a questão ali da parte mais básica sobre eletrônica. E aí sobre isso eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Eu vou abrir aqui, né, vou abrir aqui uma apresentação para mostrar para vocês a minha tela. E, né, caso vocês vá tendo dúvida aí, eu vou tentar ir até o slide até o final e vocês vão me dizendo aí caso vocês tenham alguma dúvida quanto ao que eu vou mostrar para vocês, beleza? Só um minutinho aí. Tela 2. O Lucas está pedindo para participar. Vamos lá. Me dê um feedback aí. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela, o slide aí na tela? Eu tô. Show. Então, ó, vamos lá. Qual foi o conteúdo que eu ministrei para vocês através da plataforma digital? Foi esse conteúdozinho aí, né? Então, toda a revisão, vocês podem até observar que o nome do próprio slide é revisão de arquitetura, de arquitetura, montagem em computadores, né? Ou seja, a disciplina todinha do Felipe. Vamos lá, vamos começar aqui. Quanto a essa parte aqui, ó, de ferramentas, eu acredito que a maioria aqui não vai ter dúvida quanto a isso, né? Ainda saber nome de ferramenta, ou temos dúvidas ainda sobre isso? Não, né? Não. Show. Então, os kits de ferramenta, multímetro, que foi a ferramenta que nós estamos trabalhando, né? E aí aqui começou, né, um pouco da nossa revisão básica sobre a eletrônica, né? Pessoal, de novo, né, o curso de vocês, eu vou dar uma ênfase nisso daqui, porque é o seguinte, o curso de vocês é um curso técnico, certo? É técnico, não é um curso tecnólogo, não é um curso bacharelado, não é um curso superior. Algumas dessas coisas que eu coloquei aqui, e outra coisa, pessoal, o curso de vocês não é de eletrônica. O que é importante é que vocês saibam, pelo menos, o básico do básico sobre esses componentes. Eu não vou precisar saber o que é um barramento, como é que ele funciona, como é que o bit corre no barramento. Não. Você deve entender o que é um barramento. O barramento é o quê? São as trilhas de comunicação. São por onde os dados passam. Lá na nossa placa-mãe, nós temos que entender que existem os barramentos. Os barramentos nada mais são do que os filamentos que existem nos nossos circuitos eletrônicos para percorrer as informações eletromagnéticas. Tá, e aí esses outros conceitos, como frequência, né, e todos esses caras aqui, ó, cálculo da taxa de transferência, eu preciso saber disso de cabeça, professor? Não. Você só precisa entender que existe uma taxa que controla como é que chama? A taxa de dados. Logicamente, quanto melhor a taxa de dados, mais informações percorrem. E o que vocês têm que entender também é que a taxa de transferência de dados ela pode se dar de duas formas. Através da comunicação feita de forma serial, né? Ou seja, cada bit vai pelo caminho, né? Aqui seria a ideia do barramento, tá vendo? Então, eu tenho um lado que é o emissor, que vai mandar a informação. E o outro lado eu tenho o receptor, que vai receber essa informação. Esses dois caras eles estão conectados através dos barramentos, né? Seja físico, como a gente conhece, por exemplo, as trilhas da placa-mãe, os fios dos nossos componentes, ou até mesmo através de componentes como o Wi-Fi, né? Como redes, né? Que são conexões via rádio. Então, pode ser também uma transmissão. Veja que essa comunicação serial aqui, como eu estou dando exemplo, né? Cada bit ele vai passar de um por um, tá vendo? Então a comunicação serial ela pressupõe isso daqui. Já a comunicação paralela são vários condutores ao mesmo tempo. Tá vendo aí, ó? Então eu transfiro aqui, no caso aqui eu estou transferindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos de uma vez só. Aí eu lhe pergunto, né? Uma pergunta aí eu quero que vocês interajam. Quem é mais rápido? É o serial ou o paralelo? Não, não é a mãe não. Quem é? Qual vai ser o mais rápido, pessoal? O que é que vocês acham aí? Serial ou paralelo? Eu acho que é o serial. Tu acha que é o serial? É. Por quê? Mas eu acho.
esse nome diz, remete a mim uma coisa rápida. Pois é, na realidade isso daí, pessoal, depende desse cara aqui, ó, da frequência, certo? Porque veja, vamos supor aqui, ó, vamos pegar 1 segundo. Se em 1 segundo o serial conseguir transferir 100 bits... Opa, foi o que aconteceu aqui? Ah, beleza. Então, vamos supor aqui que o serial, na conexão serial aqui, na comunicação serial, eu consigo transferir em 1 segundo 100 bits, ou seja, a frequência dessa troca de informação é bem alta. Já na paralela, em 1 segundo, eu só consigo transferir 50. Concorda que esse aqui seria bem mais rápido do que esse outro? Aí o cara diz, professor, mas como é que pode? Esse cara aqui, ele transfere uma porrada de uma vez só. E esse outro aqui só transfere um por um. Só que se eu elevar a velocidade desse cara aqui bem mais alto do que o desse cara, eu vou ter uma conexão bem mais rápida desse daqui do que com esse. Entendeu? Então, por exemplo, nos nossos computadores nós temos isso. Os nossos HDs hoje eles utilizam uma conexão serial, uma comunicação serial entre o HD e a placa-mãe. E é bem mais rápido a conexão serial do que a conexão paralela, que antigamente os HDs IDEs, né, aqueles que utilizavam os cabos flats, usavam esse tipo de comunicação. E esses caras hoje que usam conexão serial são bem mais rápidos do que o que é paralelo. Por quê, professor? Porque a frequência das informações que vão ser transportadas do emissor para o receptor, elas acontecem numa velocidade bem mais rápida do que o que acontece aqui na conexão paralela. Tranquilo? Então, como eu falei, pessoal, Pedro Emanuel, eu sou demais. Foi um chute, né, Pedro Emanuel? Mas vamos lá, valendo. Não, eu pesquisei ontem para atividade, eu sabia já. Bicho é desenrolar, tá vendo? Mata o professor na unha. É isso aí. Mas vamos lá. Ó. Esses outros componentes, como válvula, por exemplo, a gente existe mais válvula hoje em equipamento eletrônico? Não. Mas esse cara foi primordial. Né? Hoje ele funciona, os conceitos desse camarada funcionam até hoje, só que com componentes bem menores do que o que a gente tem aí. Então, válvula, né? A gente precisa conhecer transistor, resistores, potenciômetros, capacitores, transformadores, reguladores de tensão. Ou seja, todos esses caras são componentes que a gente precisa saber pelo menos o mais básico possível. A gente não vai precisar estudar esses caras profundamente, mas a gente precisa entender esses camaradas. Né? Por quê? Porque quando a gente abrir uma placa-mãe ou uma fonte de alimentação, ou uma placa mesmo que seja de um HD, a gente precisa conhecer esses componentes para dizer, ó, na tua placa-mãe queimou isso daqui. Mas geralmente, pessoal, na nossa placa-mãe, quando um desses camaradas queimam, a gente não pode fazer muita coisa. Por quê? Porque eu não tenho condição de substituir componentes tão minúsculos como a gente tem na nossa placa-mãe, né, nas nossas placas-mãe. Então não tem como a gente substituir. Se eu tentar colocar um ferro de solda em cima de uma placa-mãe, eu vou desconectar ali pelo menos 20 ou 30 conectores. Né? Então, dispositivos. Não há muito o que a gente fazer. Em outros casos, dá para a gente fazer alguma coisa em alguns outros componentes. Enfim, como falei, essa revisão mais básica sobre eletrônica é só para que vocês conheçam de fato os componentes. Aí vamos lá, vamos voltar aqui agora então à questão da arquitetura, né, dos computadores. Então na parte de arquitetura e organização de computadores, a ideia é que vocês conheçam os componentes básicos do computador. A CPU, né, dado central de processamento, né, nosso processador, os periféricos internos e externos, né? Lembrando, pessoal, uma coisa, quando periféricos internos e externos, não sei se vocês entenderam, mas os periféricos internos são aqueles que estão dentro do gabinete. E por que eles são chamados de periféricos internos? Porque periférico é tudo aquilo que está na periferia do processador, da CPU. Tudo aquilo que está em volta, em torno, na periferia, né, do processador é considerado um periférico. E aí, periférico interno seria aquilo que está na periferia do processador, mas que está dentro do gabinete. Né? No caso, a carcaça metálica. Já o periférico externo
seriam aqueles que estão externo ao gabinete, né? Então nós temos aí mouse, teclado, tudo isso aí é periférico externo. A BIOS, né, que é um outro componente que a gente estuda também, como fazer o upgrade na BIOS, push, setup, né, a gente vai falar já um pouquinho sobre isso daí, mas vamos adiantar. Então a ideia é que vocês tivessem estudado um pouco sobre os processadores, né, como já falamos, vocês já estudaram isso na disciplina de Felipe, mas a ideia é revisar mesmo. Não confundir mais isso daqui, né, CPU, né, que é a unidade central de processamento, que é o nosso processador, e gabinete, né, muita gente chama esse cara de CPU, quando na realidade o nome desse camarada é gabinete, né. E uma das coisas que a gente viu também foi uma guerra desde sempre, né, nos nossos meios computacionais, de processadores dessas duas galeras aí, que é a AMD e a Intel, né, os dois principais, vamos dizer assim, produtores de processadores do mundo, né? Então esses camaradas aí nós temos processadores seja para desktop, laptop, servidores e dispositivos móveis sendo fabricados por esses caras. Aqui, né, nessa galerinha aqui embaixo, né, dispositivos móveis, vocês sabem que existe uma outra galera que não é só esses dois. Mas para esses outros camaradas, desktop, laptop e servidores, a guerra maior realmente se concentra nessas duas produtoras, né? Tanto a AMD quanto a Intel. Como a gente sabe, né, desde sempre, a Intel ela é uma líder de mercado, né? E boa parte do tempo a Intel é líder de mercado e a AMD, né, segue aí no seu calcanhar. Vale lembrar também, pessoal, que a AMD em um certo momento ela também dominou o mercado, de certa forma até do que a Intel, né? Mas hoje, né, em suma, nós sabemos que a Intel ela permanece, né, no topo aí dessa cadeia. Tá, aqui só são alguns processadores, algumas gerações de processadores dessa marca. Hoje a gente sabe que existe uma outra infinidade aqui, né? Não só mais o Core i7, né? Mas o Core i9, né? E aí vai. Né? Hoje nós temos processadores aí que são verdadeiras máquinas, né? E compensação também o preço é um absurdo, né? Mas vamos lá, vamos adiantar. Tá aí alguns processadores, né? O i9 até que eu tinha falado há pouco, né? O seu concorrente direto da Intel também, né? Os concorrentes da Intel aí no caso da AMD também, que são pressupostos aí do i9. E aí vamos passar. Vamos adiantar aqui, né? Falamos um pouquinho, né, na ideia dessa revisão. Vocês podem ter visto que a gente trabalhou a ideia dos periféricos internos e externos, e aqui eu explico essa diferença, né, do que é um periférico interno, que é o que está dentro do gabinete, e externo, que está fora. E falo também sobre os periféricos externos, falando na ideia de dispositivos de periféricos de entrada, de saída e híbridos, né? Entrada, aqueles que as informações são repassadas do ser humano para o computador, no caso, por exemplo, teclado, né? Então é o ser humano usando um dispositivo para passar a informação para o computador. Uma outra ideia também, né, o dispositivo de entrada, seria o microfone, o mouse, né? Ou seja, a informação do ser humano para o computador. Dispositivo de saída, como vocês sabem também, seria o contrário, né? Do computador para o ser humano. Por exemplo, a tela do nosso notebook, né? As telas dos nossos computadores, uma impressora, né? O som, né? As caixinhas de som, o áudio do computador. E os periféricos híbridos são aqueles que nós temos interação nos dois caminhos, né? Então, por exemplo, o mais comum que a gente acaba citando é o monitor touchscreen, né? Que ele tanto é um dispositivo de entrada quanto um dispositivo de saída. Adiantando aqui, pessoal, tá aí, ó, falando sobre os periféricos internos, né? Nós temos aí os gabinetes, a qual eu mostrei para vocês, né? Os tipos, o mini torre, né? O mid tower, né? Que é a torre pequena. Diferenciação, só tem duas baias aqui, ó, tá vendo? Para você colocar a leitura de CD e DVD. Aí a torre média, né? Que geralmente já vem com o dobro de capacidade de baias, né? São quatro baias para você adicionar, né? Então ele é um gabinete um pouco maior que a torre média, mid tower, e o full tower, né? Que é a torre completa. Geralmente esse cara aqui vem com uma quantidade um pouco maior de baias, né? Geralmente ele vem com 6, 7, alguns vêm até com 10 ou mais, né? Então aqui é a torre completa e nós temos aí outros tipos de gabinetes, né? O micro ATX, né? Que é para placa ATX, o desktop, né?
Então são outros modelos. E aqui eu quis mostrar para vocês algo que você pode encontrar no mercado, como por exemplo, resfriamento através de líquido, né, de arrefecimento líquido, bem similar ao que acontece, por exemplo, dentro de um carro, né, o carro ele funciona mais ou menos dessa forma aí. Gabinetes ao ar livre, né, que é para resfriamento, né, total. Detalhe, esse camarada ele é interessante para quando você trabalha em ambientes que não tem tanta poeira assim, né? Até porque a placa-mãe ela fica totalmente exposta. Então qualquer água, qualquer coisa que cai em cima da placa-mãe, ela pode vir a danificar, né? Nós vimos também que facilmente a gente consegue identificar nossas placas-mães, os modelos de placa-mãe, observando apenas a traseira da placa, né? Se ela é uma placa AT, se ela é uma placa ATX, observando a traseira do gabinete, né? Então, assim você consegue identificar, né, qual é o tipo de placa-mãe e o tipo de gabinete que você está usando, certo? Um detalhe, né, por exemplo, as placas ATs, que são as mais antigas, elas utilizavam os conectores de teclado pelo DIN, que é esse camaradazinho aqui, ó, tá vendo? Bem antigão, né? A partir da ATX, nós temos aí um novo padrão, que é a Mini DIN, que hoje nós chamamos, né, de PS2, que é essa conexãozinha aqui. Mas o nome, né, daquele camarada é Mini DIN. Assim como também nas placas mistas, né, que são tanto AT quanto ATX, nós podemos encontrar os dois conectores. E na BTX nós temos a Mini DIN também, né, que é o conector PS2 que conhecemos hoje, certo? Tá aí a diferença do conector do gabinete, né, chamado de ATX na realidade. Como vocês podem observar, ele foi planejado, né, para trazer um melhor resfriamento do computador, né? Por quê, pessoal? Observem isso aqui, ó. Primeira coisa que foi modificada nos gabinetes ATX. A fonte de alimentação ela deixou de estar em cima da placa-mãe. Porque essa fonte aqui, antigamente, ela era aqui, ó. Certo? Não existia essa parte de cima aqui do gabinete. O gabinete só ficava até aqui. E essa fonte, geralmente, ela era invertida e colocada aqui em cima. Ficava em cima da placa-mãe. Outra coisa que é comum agora nós temos nos nossos gabinetes ATX, a entrada frontal de ar. Aqui nós temos a entrada frontal de ar, onde nós usamos aqui um ventilador, ou seja, a ideia desse cooler que está aqui é pegar o ar que está fora e jogar para dentro do gabinete. E aqui em cima nós temos exaustores, pode vir um ou dois. E a ideia desse cara aqui é pegar o ar que está dentro do gabinete e jogar para fora. Ou seja, esse aqui pega o ar de fora para dentro e esse aqui pega o ar de dentro e joga para fora. Por que isso, professor? Porque se você estudar um pouquinho, você vai notar que o ar frio ele tem a tendência a ficar na parte inferior. Ou seja, o ar frio ele costuma ser mais denso, então ele fica na parte inferior. E o ar quente ele tende a subir, porque ele é menos denso. E a ideia desse gabinete ATX é resfriar melhor a placa. Então ele capta o ar frio que está na parte de baixo e solta o ar quente que está na parte de cima, certo? Então esse foi a principal diferença. Olha aí, ó, tá vendo ó, como era antigamente a placa AT, né, o gabinete AT, a placa ficava aqui embaixo, ó, então ficava ruim de você acessar a placa-mãe. Com essas modificações, né, foram feitas aqui na placa ATX, a gente consegue ter aqui uma melhor dissipação de calor e uma melhor performance da placa-mãe. Esse modelo, eu acho que muita pouca gente de vocês devem conhecer, o BTX, na realidade ele não emplacou, né? Mas a ideia dos gabinetes BTX, assim como as placas BTX, era criar um túnel de ar, aqui, ó, tá vendo? Nessa seta. Seria, aqui até ele coloca como nome sendo de duto de ar. Onde o ar frio ele iria percorrer de um lado e sair ar quente pelo outro. E todos os componentes que precisam ser resfriados, eles estariam justamente aqui nessa linha, certo? Então, por exemplo, primeiro o processador, depois a gente teria aqui o chipset ponto norte, né? E depois o chipset ponto sul, depois as interfaces de entrada e saída, certo? Assim como a placa-mãe fala. Aqui vocês já devem conhecer também, né? Nós chamamos aqui de exaustor ou ventilador. Qual é a diferença de exaustor para ventilador, professor? É só a inversão do lado. Se eu quero ventilar alguma coisa, eu pego o ar e jogo em cima.
se eu quero exaustar o ar, eu pego o ar e jogo ele para fora. Eu tiro o ar. Fazer exaustão é você remover. Ventilar é você jogar o ar. Então, vocês vão observar que nesses camaradas, né, nesses coolers que a gente compra, ele vem uma seta dizendo qual é o fluxo do ar. Se você quer usar como ventilador, você joga ele, o ar onde você quer. Se você quer usar como exaustor, você inverte ele e ele vai jogar o ar, tirando o ar de dentro para fora. Entendido? Nesse caso aqui, ó, a ideia é que ele fosse instalado como exaustor, porque a ideia é tirar o ar de cima e jogar o ar para fora, beleza? Tá aí a imagem, né, que sintetiza o que eu estava falando para vocês há pouco, né? Como a ideia do ar frio é estar embaixo, que é um ar mais denso, eu capto ele aqui, então eu faço um ventilador aqui, onde ele vai pegar o ar externo e jogar para dentro, né? Então eu boto um ventilador. E aqui nessa parte de cima eu colocaria exaustores, para ele pegar esse ar que está quente e jogar para fora. Existem outros tipos de exaustores aí, como vocês podem observar, né? E aqui, pessoal, nesses próximos slides eu trouxe só para mostrar para vocês, né, os vários tipos de gabinetes que existem. Pessoal, até aí alguma dúvida sobre o conteúdo? Pessoal? Não, né? Tranquilo. Vamos lá, fontes de alimentação. O que é que vocês precisam saber sobre fonte de alimentação? Duas coisas. Que existem fontes de alimentação. Na realidade hoje, pessoal, só um detalhe. A gente fala sobre os tipos, né? Fontes AT, ATX e BTX, mas hoje só o que a gente tem é basicamente as fontes ATX, certo? No mercado você não vai encontrar outro tipo de fonte, certo? Aqui, como você já... não vou nem me ater isso aqui, porque isso aqui são fontes AT, de computadores que já basicamente não existem mais no mercado, certo? E as fontes ATX, o que você deve saber sobre elas são os pinos e os tipos, né? Fonte real e fonte nominal. Vamos lá, quais os pinos que nós temos nas nossas fontes ATX? O pino 20 mais 4, ou também chamado de pino 24, né, que são 24 conectores, que é o da alimentação da placa-mãe. O pino P4, né, que é o conector da placa-mãe, que você conecta na placa-mãe para alimentar o processador. Né? Nós temos aí esse pino. O conector chamado de IDE, né, que é o conectorzinho que você alimenta, no caso aí, por exemplo, HD, IDE, ou leitores de CD e DVD. Né? Conector SATA, também para alimentação hoje de HD e leitores de CD e DVD, só que no formato SATA. O flop drive, né, bastante utilizado no passado para conexão do flop drive, que é o que? O leitor de disquete. Só que hoje esse pino ele é para você alimentar leitores de cartão de memória. Né? E nós temos aqui os PCI Express 6 pinos. Né? Para que serve esse cara aqui, professor? Esse camarada aqui ele serve para você alimentar placas de vídeo. Então nem toda placa, nem toda fonte de alimentação ATX vem com esse conector. Só algumas especiais. Vocês vão ver que esse pino aqui ele vai variar de acordo com a sua placa de vídeo, certo? Então tá aí, né, mais uma conexão. Já havia falado para vocês sobre a impossibilidade de você fazer a ligação de forma incorreta, né? Aqui nós temos uma visão, né, falando agora sobre os tipos de fonte real e nominal, né, e aí vamos falar um pouquinho sobre elas. Pessoal, lembrem, né, que assim como qualquer outro componente eletrônico, a gente já estudou a questão da potência. Então, por exemplo, a potência dessa nossa fonte de alimentação ela é uma fonte nominal de 300 watts. Beleza, e o que é que isso quer dizer? Fontes nominais, elas não garantem essa potência por completo. Só para vocês terem uma ideia, fontes nominais, elas não costumam chegar nem próximo de 70%. Né? Elas chegam aí, né, no máximo aí 65%, 70% do que ela diz que tem de capacidade. Então, vamos supor aqui, eu vou voltar um pouquinho aqui nos slides para mostrar para você. Uma fonte para segurar esse monte de componente aqui, ó, cooler, né, cabo flat com LED, trilhas de LED, um monte de LED, aí eu boto no meu gabinete painéis de display,
em eixo de cooler, em eixo de LED. Né? Quanto mais componentes você colocar no seu computador, mais tensão ele vai solicitar, mais potência ele vai exigir. Lembra daquele cálculo que eu tinha mostrado para vocês para a gente calcular a potência de um estabilizador? É a mesma coisa, certo? A potência de uma fonte de alimentação ela deve ser bem calculada. Por quê? Caso você coloque a potência da sua fonte de alimentação muito baixa, né, você compre, por exemplo, uma fonte de alimentação com potência lá embaixo. Ela pode acabar fazendo com que seu computador fique reiniciando sozinho, tornar o computador lento. São problemas que são oriundos de fontes ruins, ou fontes que já estão apresentando problema. Então, quando você tem aí, sei lá, 4 HDs dentro do seu computador, 2 leitoras de CD, vários LEDs e vários coolers, você pode gerar uma sobrecarga na sua fonte de alimentação. E aí seu computador pode ficar lento, pode começar a travar e a reiniciar sozinho, e na realidade o problema vai ser a fonte de alimentação do teu computador, que não está conseguindo suprir a energia que você necessita, que o computador necessita. Então vamos lá, pessoal. Olha só a diferença de uma fonte nominal, que é essas fontes que a gente conhece normalmente, para uma fonte real. Isso aqui é o desenho de uma fonte real, né, ela aberta. Qual é a diferença? Primeiro, a fonte real, ela garante geralmente em torno aí de 95, 98% a potência que ela diz que entrega. Como eu falei para vocês, essa fonte aqui ela não garante isso, né? Ela não garante nem de longe. Já uma fonte como essa daqui, ela garante com 100% de certeza. Aí o cara diz, professor, então eu preciso comprar sempre fonte real para o meu computador? Não. Agora, se você comprou, por exemplo, um computador que só tem o processador, ele custa aí em torno de R$7.000, eu acho que valeria a pena você investir numa fonte de alimentação boa. Porque você ligar um processador extremamente caro numa fonte de alimentação que pode vir a danificar um processador extremamente caro por conta de uma fonte de alimentação é complicado, né? Então, por exemplo, em computadores gamers que geralmente tem um processador muito caro, uma memória cara e uma placa-mãe cara, então geralmente também se tem uma fonte de alimentação boa para que, né, primeiro, proteja os componentes e segundo, que faça com que aqueles componentes tenham de fato a performance que é esperada. Alguém quer falar alguma coisa aí? Não, né? Então vamos nós. Então, as fontes aí, só para que vocês saibam, elas têm aí, ó, certificações, tá vendo? Certificação Standard, garante 80% daquilo que ela diz que entrega. A bronze, 82% a 85%. A silver vai de 85% a 88%. Ou seja, quanto maior a certificação das fontes reais, maior é a precisão que ela garante. Então, vê só, uma fonte de alimentação real, titânio, ela garante aí em torno de 94% a 96% do que ela diz que entrega. Fora segurança, fora tudo, né? Já uma fonte nominal, como eu falei para vocês, dificilmente ela chega a 70%. Dificilmente, né? Então, é bom atentar-se a isso. Aí tem uma variação de preço, geralmente tem uma fonte de alimentação, a diferença aí, ó. Uma fonte de alimentação ATX normal, ela pode variar em torno de R$ 45,85. Já uma fonte de alimentação real, dependendo da certificação, uma fonte real sem certificação, ela vai variar de 120 a 240, e com certificação ela começa em 280 e pode chegar até R$4.000 só numa fonte de alimentação. Diz lá, Lucas. Ah, beleza. Só para dizer que Rodrigo tá com a internet ruim, né? Então vamos lá, vamos avançar aqui, né? Aqui são as principais marcas, né, que nós temos aí de fontes de alimentação, né? São essas três. Eu diria para vocês que a melhor, né, considerar a Corsair, né? Essa marca aqui, certo? Mas essas três aqui são três grandes marcas de fontes de alimentação. Vamos adiantar aqui, pessoal. Na outra parte da disciplina, né, desse conteúdo, nós temos aí a da placa-mãe, né? Então, os componentes da placa-mãe, que queria que vocês tivessem dado uma olhada,
primeiro, é entender sobre as marcas, né? E, de novo, quando se fala em termos de placa-mãe, essas aqui são as 4 melhores marcas de placa-mãe no mercado, em especial essa, chamada de Gigabit, uma marca muito boa e muito comum, né? De certa forma também não é tão cara, depende do modelo. A Asus é uma marca muito boa, a MSI e a Intel, né? São aí marcas, né, muito boas. Aqui são outras marcas, né, que vocês também devem conhecer, mas lembre-se que quando se fala em termos de qualidade, essas aqui são as melhores que nós temos aí no mercado. Entenderam, devem ter entendido aí sobre placa-mãe on-board e off-board, né? Só para definir isso daí, né? Hoje, basicamente, não existe mais placa off-board, placa-mãe off-board, só temos placa on-board. E o que é placa on-board, professor? É placa que tem todos os recursos integrados na própria placa-mãe. Então, por exemplo, nessa placa aqui, que é uma placa off-board, se você quisesse, por exemplo, conectar um monitor, você tem que comprar uma placa de vídeo, conectar nela para ligar um monitor. Ah, eu quero escutar música com essa placa-mãe. Você tem que comprar uma placa de som, colocar nela e escutar o som. Ah, eu quero conectar um teclado. Nela já vinha. A única coisa que vinha era o teclado. Ah, mas eu quero conectar um mouse USB. Aí eu tenho que comprar uma placa de expansão para USB e conectar nela para poder usar algum dispositivo USB. Já as nossas placas, chamadas de placas on-board, como vocês podem observar, todos os recursos necessários já vêm na própria placa-mãe. Então, conectores USB, já controlado pela placa-mãe, conectores seriais, paralelo, PS2 para conexão teclado, o VGA para o monitor, né, o speak de som, né, com caso entrada e saída de áudio, todos esses caras já vêm na própria placa-mãe. Aqui nós temos os tipos das placas-mães, né, AT, ATX, AT e ATX simultânea, chamada também de mini ATX, né, de placa-mãe mista, na realidade, desculpa. A ITX e a BTX, né, que foram os tipos de placas. Pessoal, placa ATX já não é mais utilizada há um bom tempo. Está aqui o conector DIN, né, que eu falei para vocês há pouco. Essas placas elas utilizavam também fontes de alimentação AT, né, que só tinham esses conectores. E aí hoje o que a gente tem, né, são as nossas placas ATX. Né? Principal diferença da AT para ATX, pessoal. Está aqui, ó. Melhorou o espaço interno, né, e proporcionou melhor adequação na ventilação dos nossos gabinetes. Conectores de teclado e mouse mini-DIN ou PS2, como é chamado hoje. Conectores seriais e paralelos ligados diretamente à placa-mãe. Antes, na placa AT, esses caras eram conectados através de flats. E melhorou o posicionamento do processador e da própria fonte de alimentação. Para quê? Para melhorar a circulação de ar. Detalhe também, pessoal, a partir da placa-mãe ATX, a gente tem o desligamento feito através de software do nosso computador e nós temos também o controle de temperatura. Então, a partir da placa-mãe ATX, se uma placa-mãe ela superar, por exemplo, os 70 graus, ela faz o desligamento automático do computador. Para quê? Para prevenir que o computador não queime o processador, certo? As placas-mães ATX elas já possuem esse recurso. Por quê? Antigamente, na placa AT, né, você poderia fazer o que a gente chama de overclock no computador e ele esquentar tanto o processador ao chegar ao ponto de explodir. Né? Então, se vocês pesquisarem depois aí vídeos na internet, vocês vão achar, né, computador explodindo com overclock. Geralmente são processadores e placas-mães que eram antigas que usavam essa placa chamadas de AT, certo? A partir da placa-mãe ATX, qualquer sobrecarga de temperatura, ele se autodesliga. E aí vai a segunda dica de hoje, pessoal. Se seu computador ele está reiniciando, desligando sozinho, verifique a temperatura do seu processador. Porque isso pode ser um dispositivo da placa-mãe desligando o teu computador porque ele está esquentando muito. Certo? Geralmente isso acontece quando o cooler do computador ele não está funcionando da forma correta. E aí o processador esquenta muito e a placa-mãe desliga o computador para evitar a queima do processador. Entendido isso daí? Por gentileza, responda aí. Beleza? Então vamos adiantar. Então, como vocês viram aí, né, nós temos esses conectores nas nossas placas ATX, né?
Aqui é a nossa placa-mãe mista, né? A Baby ATX ou AT-ATX simultânea, que ela basicamente ela é uma placa AT e ATX ao mesmo tempo, ou seja, ela é duas placas dentro de uma só, certo? Ela tem a característica das duas, certo? E lógico, né? Quando você liga com a fonte AT, ela passa a ser uma placa-mãe ATX. Ou, desculpa, quando você liga ela numa fonte AT, ela passa a ser uma placa-mãe AT. Quando você liga numa fonte ATX, ela passa a ser uma placa-mãe ATX, certo? Aqui são os conectores que eram feitos, as ligações antigas, né, na nossa placa-mãe AT e também na placa-mãe ATX. Veja que são muitos flats. Olha como é que ficava aí um griseada de fio dentro. O que é que isso aqui acarretava, pessoal? Calor interno, né? Dificuldade do ar circular dentro do gabinete e um acúmulo de ar quente dentro do gabinete que causava sobreaquecimento nos nossos computadores. Por isso que lentidão dos computadores, computador reiniciando, era bastante comum nesses tipos de placa, porque a dificuldade de circulação de ar, do ar quente, era muito grande nesses gabinetes. E é interessante, nessa época, pessoal, lógico que não é a época de vocês, mas nessa época era comum a gente chegar em estabelecimentos que usavam computador e o gabinete está aberto com um ventilador em cima da placa-mãe, para facilitar justamente essa circulação de ar. Placa-mães ITX hoje também são comuns, certo? Não são incomuns, pessoal. E o que é a placa-mãe ITX? A ideia dessa placa-mãe é você ter o máximo de componentes possíveis já integrado na sua placa-mãe. Então, por exemplo, nessa placa-mãe aqui, se você observar, ela já vem com duas placas de vídeo, duas placas de conexão wireless. Ela vem com um esquema de áudio já específico para ser colocado em home theater, né? Ela vem com placa de vídeo já com HDMI, né? Ou então através de DVI, né? Conexão digital. Conector PS2 reversível, né? Que você pode usar tanto o mouse quanto o teclado. Várias conexões USB, nesse caso aqui até, não sei se vocês estão vendo, mas elas são conexões 3.0. Duas placas de rede, tá vendo? Então, essa placa, geralmente também, placas ITX mais simples, você nem consegue alterar a memória e nem consegue alterar o processador. Por quê? Porque elas vêm soldadas na placa-mãe, certo? Então é uma placa que geralmente você não consegue fazer um upgrade nela. Você só consegue usar ela do jeito que ela já vem. Geralmente esses computadores mais baratinhos que a gente compra, por exemplo, para controlar a televisão, algo mais específico, são utilizadas dessa forma. E aqui, pessoal, é para vocês terem uma ideia do tamanho das placas, né? A placa-mãe standard, né? O tamanho standard de uma placa-mãe é esse tamanho aqui, ó. Olha quantos componentes você pode integrar. Então, nas PCIs aqui, vocês vão observar, tem 1, 2, 3, 4, 5 PCIs. Na micro ATX, só vem 2, tá vendo? Então essa vem 5, que é o tamanho padrão, o tamanho standard. Na micro só vem 2. Na mini só vem 1. Na nano já nem vem. E na pico também não vem. Eu quero dizer essa caneta, professor, para que é? Essa caneta aqui é para você ter uma ideia do tamanho dessas placas aqui. Ó. Isso aqui é um comparativo entre o tamanho da caneta, que é algo que você facilmente conhece, para você comparar com o tamanho das placas-mães. Olha o tamanho dessa placa-mãe aqui, né? Ela é menor do que o tamanho de uma caneta. Entendido? Detalhe, pessoal. Por que é importante a gente conhecer o tamanho dessas placas? Porque quando você vai comprar um gabinete para um computador, para uma placa-mãe, você tem que conhecer qual é o tamanho da sua placa-mãe para você comprar o gabinete específico para ele. E aqui a gente volta a falar um pouquinho sobre as placas-mães chamadas de BTX, né? Só para explicar para vocês, mas, de novo, pessoal, esse tipo de placa-mãe ela não caiu, né, no gosto comercial e acabou que não é utilizada. Mas se você encontrar por aí, você vai saber o que é uma placa-mãe BTX. Veja, como eu falei, a ideia da placa-mãe BTX é criar um túnel de vento nos componentes que precisam ser resfriados. Então, eu pego o ar frio e passo ele nesse túnel de vento. Então, o primeiro componente que eu preciso resfriar é o processador.
O segundo, chipset ponto norte. O terceiro, chipset ponto sul. E por fim, eu tenho aqui as nossas conexões, tá vendo? As portas IDEs, os I/O, né, que a gente chama, entradas e saídas. As portas IDEs e as interfaces de conexão dos nossos componentes. Então a ideia é criar um duto aqui, ó, de ar nessa linha. Vamos lá. Próximo passo aqui para a gente adiantar agora, pessoal, seria você fazer um estudo sobre os componentes da própria placa-mãe. Aí foi onde a gente versou o nosso primeiro exercício, né? Então, entender cada um dos componentes da nossa placa-mãe, começando pelas interfaces, né? Os conectores PS2, de mouse e teclado, porta paralela, né? Porta paralela, né? DB25, certo? Conector VGA, portas USB, né? Conector RJ45 e o jack de áudio, né? Nos três, no caso, entrada, saída e microfone. Vamos falar um pouquinho sobre a memória ROM da placa-mãe, que eu acho interessante a gente fazer uma consideração aqui. Pessoal, o que é uma memória ROM? Memória ROM é aquela que não pode ser alterada após a gravação, não é isso? É uma memória que... São 14 horas. Depois da gravação. É uma memória que não muda, né, as informações na ausência de energia elétrica, não é isso? Só que tem um detalhe. Vocês acham que a BIOS do computador é uma memória ROM, de fato? Como é que ela é uma memória ROM e quando a gente tira a bateria da placa-mãe, ela perde as informações? Como é que isso pode? Como é que ela é uma memória ROM e as informações que estão nela, quando a gente tira a placa-mãe, a bateria, ela perde? Isso aí seria uma característica da memória RAM, não ROM. Memórias RAM é que quando você tira a energia dela, ela perde as informações, correto? Então vamos entender. Dentro desse chipzinho chamado de BIOS, popularmente chamado de BIOS, que é a memória ROM da placa-mãe, nós temos três coisas dentro dele. Nós temos um software chamado de BIOS, que é o Basic Input Output System, que é o sistema básico de entrada e saída, certo? Que é o que a gente chama de BIOS. Nós temos um outro software dentro dele que é chamado de PUST, né? Que é o Power On Self Test, que é o autoteste de inicialização. E nós temos um outro software que está dentro dele também armazenado, que é o Setup, certo? Então, esses três softwares, eles estão armazenados dentro da BIOS. Beleza, professor, então o que é a nossa BIOS? A BIOS, pessoal, nada mais é do que um software que ensina o computador de forma básica a usar componentes como mouse, teclado, HD e monitor, certo? Então, quando você liga o seu computador, a primeira coisa que é startada no seu computador é o software que está dentro desse cara, que é o chamado de BIOS. O que é que ele faz? Ele ensina o processador a usar o mouse, o teclado, né, o monitor e o HD, né, e alguns outros periféricos. Então, esse camarada é quem ensina o processador a fazer isso daí. O outro software que é carregado é o PUST. O que é o PUST? É o Power On Self Test. Ele vai fazer um teste, né, nessa telazinha aqui, ele está fazendo a verificação. Então o que é que ele faz? Ele verifica se a memória está encaixada, ele verifica se o teclado está conectado, se existe monitor. Então quando ele identifica alguma coisa errada, ele emite bips. Lembra do bipzinho do computador? Bip, bip. Quando ele identifica alguma coisa errada, ele emite sons através dos speakers do computador para dizer, olha, eu identifiquei algum erro, certo? Então, esse é o papel do Power On Self Test. Além disso, esse camarada aqui ele é o responsável por criar o endereçamento de memória do nosso computador. Né? Quando você liga o computador, ele faz o endereçamento da memória para que seja usado pelo processador. E a outra coisa que está dentro da nossa memória RAM do nosso computador, que a gente chama de BIOS, é o Setup, que é esse softwarezinho aqui, ó, certo? Só que vamos lá, professor, quando eu salvo aqui as informações no Setup, como por exemplo data e hora, e eu removo a bateria do nosso computador, as informações que eu salvei no Setup são perdidas. Só que vamos lá, pessoal, vocês já devem, né, ter uma noção sobre, né, interface de software e banco de dados.
Esse camaradazinho aqui, chamado de setup, ele nada mais é do que uma interface para salvar as informações que estão aqui em algum outro lugar. Então, as informações que eu salvo no setup, né, que eu faço as configurações através desse software, dessa interface, né, e essa interface está armazenada dentro desse cara, as informações que eu salvo nelas, elas são feitas numa outra camarada, chamada de CMOS. E o CMOS é uma memória RAM e não uma memória ROM. O CMOS Setup, né, o CMOS é uma outra memória que a gente tem na nossa placa-mãe, que a gente salva. Na realidade, quando você tira, né, lá do seu computador a bateria, você está apagando a CMOS e não a memória ROM, certo? Então, o que você apaga quando você tira isso daqui são as informações que estão no CMOS, certo? Então, quando você tira essa bateria, basicamente o que ele vai fazer é carregar os valores padrões que estão configurados na memória ROM na CMOS. Então, se você removeu isso, a CMOS vai lá no setup, pega as informações que são padrões e carrega na CMOS. Entendido isso aí? Pessoal, entendido essa diferença aí? Beleza, vamos adiantar. Então, o processo que a gente chama de zerar a BIOS nada mais é do que apagar a CMOS. E essa CMOS, pessoal, ela está dentro, na realidade, do nosso chipset.sul. Então, as informações, né, que você vai configurar através do setup, que é a interface, você vai salvar nesse chipzinho aqui, que é o chipset.sul. Então, a CMOS está dentro desse cara aqui. Ó. Beleza? Então, aqui é o processo, né, de load the full, né, e load setup the full. Load the full é você voltar a BIOS, né, o System Basic Input e o Output para o estado padrão. E o load setup the full é você voltar esse setup aqui para o estado padrão. Uma coisa é diferente da outra. Por quê? Porque você pode fazer modificações na BIOS, né, no sistema básico de entrada e saída, né, que vai ensinar o computador a usar o processador de forma básica. E outra coisa é você fazer as configurações do setup, certo? Então são dois procedimentos diferentes. Mostrei para vocês também aqui nos slides os tipos de baterias, os tipos de sockets do processador. Pessoal, vou dar uma corrida aqui, porque senão a gente não termina a aula não, viu? Então aqui eu vou passar meio que por cima desses componentes, né? Isso aqui é só para que vocês conheçam, né, o processador, né, o TR4 aí da AMD, né, que é o concorrente aí do i9, né? Então algumas placas que usam esse camarada, né? E finalizando essa parte aqui, a gente fez a nossa primeira avaliação, né, que é o encaixe dos processadores e saber encaixar o processador de forma correta, bem como entender, né, a dissipação de calor feito pela pasta térmica e pelo cooler. Vamos lá, pessoal. Ó, vamos entender. Para que é que serve a pasta térmica? Isso aqui é importante. Quando você coloca o cooler em cima do processador, mesmo que ele não tenha essas ranhuras aqui, ó, a superfície, que geralmente é alumínio, encostando com alumínio aqui, ó, esses dois caras, quando você junta um com o outro, ele vai deixar microespaços entre o cooler e o processador. E aí o que é que acontece? A troca de calor entre esses dois caras fica muito ruim, porque geram bolhas de ar aqui, ó. E o ar, ele não é um bom condutor de calor dentro desse espaço. Então a ideia da pasta térmica é você passar uma microcamada, né, para que você aumente a faixa de contato entre o cooler e o processador. Então quando você passa a pasta térmica aqui, além de você eliminar as bolhas de ar, você também está aumentando a área de contato entre o processador e o cooler. É por isso que a gente usa pasta térmica, certo? Dica, pessoal, quando vocês forem passar a pasta térmica, não é necessário passar aquele montão não, certo? Passa uma camada fina e uniforme que faça e proponha o contato entre a superfície do processador com o cooler. A pasta térmica você encontrar em várias formas, e essa daqui, eu não sei se vocês conhecem, mas o nome disso daqui chama-se elastômero. Elastômero nada mais é do que pasta térmica, só que ela já vem na dosagem correta, é tipo um adesivo.
você tira aqui uma película e coloca em cima do processador. Então ela já é na dosagem correta. O nome dele, né, não é conhecido como pasta térmica, mas é o elastômero, que faz a mesma coisa que a pasta térmica faz. Beleza? Aqui nós falamos sobre os barramentos, né, os tipos de barramentos. E aí vocês devem ter visto, né? Como por exemplo os barramentos ISA, que já não existe mais, né? Servem aí para a gente fazer a conexão de placas de expansão, né? O EISA, que foi a evolução do ISA. O VESA, né, que foi, né, também uma evolução do EISA, mas... Isaac, Oi? eu tenho uma dúvida. Ah. Qual a diferença de placa-mãe e placa de expansão? Eu não entendo. Placa-mãe é onde você vai juntar todos os componentes do seu computador. Placa de expansão é, por exemplo, no teu computador. Tu tem computador? Quem foi que perguntou aí, por gentileza? Foi eu, Pedro, tenho não. Pronto, vamos supor, no computador, você consegue assistir televisão no computador? Não, só se tiver algum... não. Não, né? Pronto, show. Como é que eu faço para assistir televisão, pegar, por exemplo, a TV diária no meu computador? Aí você vai comprar uma placa de expansão chamada de placa de captura. Então a placa de expansão chamada de placa de captura, você vai ligar ela na sua placa-mãe e ela vai ganhar aquele novo recurso. Entendeu o que é uma placa de expansão? A ideia de placa de expansão é expandir os recursos. Por exemplo, os computadores antigos não vinham com placa com portas USB. O que era que eu teria que fazer para conectar um mouse USB no computador que não tinha porta USB? Eu tinha que comprar uma placa de expansão USB. Aí eu conectava lá no meu barramento, por exemplo, o PCI, e a partir de agora eu consigo ter esse recurso chamado de PCI, ou de USB. Entendi. Entendeu? Entendi, valeu. Show. Então tá aí, né? Como a gente pode observar, pessoal, e é até boa essa pergunta do Pedro, porque antigamente, comumente a gente usava placas off-board, que não vinha com recurso nenhum. Então todo recurso que eu queria, eu tinha que comprar uma placa de expansão e colocar. Por exemplo, os computadores antigamente você não conseguia ouvir música. Aí o que era que você tem que fazer? Você tem que comprar uma placa de áudio. Aí você compra a placa de áudio, conecta lá na sua placa-mãe e a partir de agora você consegue escutar áudio. Parece estranho, mas, por exemplo, algumas placas-mães não vinham com monitor, com placa de vídeo. Então você tinha que comprar uma placa de vídeo, conectar num barramento para poder você ter a possibilidade de ligar um monitor no seu computador. Entendeu? Então tá aí, né? A conexão é ISA, VESA, todos esses barramentos aqui que eu estou passando rápido para vocês, eles já não existem mais. Mas, por exemplo, o VESA foi um dos primeiros barramentos a serem utilizados para ligação de monitores. E aí, ó, antigamente era desse jeito, ó, isso aqui é uma placa-mãe off-board, ela não vinha com recurso nenhum. Tudo que eu queria aqui eu tinha que comprar uma placa de expansão e adicionar na minha placa-mãe. Ah, quero escutar música. Compra uma placa, vamos supor ISA, e colocava aqui na placa ISA, né, uma placa de áudio. Ah, eu quero agora ligar um monitor, então eu comprava aqui uma placa de vídeo VLB ou VESA e ligava ela nesse camarada. Ah, eu quero conectar agora, eu quero assistir televisão no meu computador. Então eu comprava uma placa de captura e ligava aqui nesse camarada. Entendeu? Tá aí as placas de expansão. Isso aqui é uma das primeiras placas de vídeo. Ó. Tá vendo? Olha o tamanho da bicha. Ó. É uma VLB. Certo? E os componentes, eles foram, logicamente, eles foram evoluindo. E nós temos aí hoje, né, a PCI e as PCI Express como sendo os principais barramentos de expansão, os slots de expansão. Tá, a PCI, né? Que aí você consegue comprar, por exemplo, ó, placazinha wireless, né? Ah, meu computador não vem com wireless, então o que é que eu faço? Eu compro uma placa de expansão, ligo lá na PCI e pronto, acabou de ganhar uma função que é placa wireless. Placa de sistemas de câmera, né? Eu quero colocar câmeras na minha casa e controlar pelo computador, então eu compro uma placazinha como essa daqui, ó, onde eu consigo conectar nela 4 câmeras, tá vendo? Aí eu coloco nela e faço um circuito, né, o meu computador vai se transformar num circuito de câmeras de segurança. Ah, eu quero colocar outra placa de vídeo no meu computador, vou lá, ou outra placa de rede. Então, basta comprar e adicionar.
Depois tivemos aí a expansão da PCI Express, né, que depois ela acabou nem... Né, a PCI X, desculpa, não é Express não, a PCI X. Essa daqui acabou nem vindo muito para o mercado, porque logo em sequência a PCI normal, ela ganhou uma evolução para ficar melhor, com taxa de transferência melhor do que essa. Então, ela deixou de existir. Barramento AGP foi o primeiro específico para conexão de placa de vídeo, certo? E aí, ó, a placa AGP, né, ela tem aí vários modelos de slot, né, para você ligar a sua placa de vídeo. Logicamente que quanto maior aí, né, e quanto maior a voltagem, melhor era a sua placa de vídeo. Então ela teve várias evoluções. Mas foi o primeiro barramento específico e exclusivo só para a placa de vídeo. Então ela era essa aqui, ó. Ou seja, eu consigo usar uma placa de áudio nela? Não. Por quê? Porque placas AGP só existiam placas de vídeo para esse barramento. E o que a gente tem hoje de placa de expansão são as nossas PCI Express, que é a X1, X2, X4, X8 e X16. Né? Na realidade só muda são os tamanhos. Né? Tá vendo aí? Ó? E logicamente a velocidade. Né? Quanto maior o slot, maior a velocidade. Certo? E aqui tem alguns outros barramentos também que são antigos, mas é só para título de conhecimento de vocês, caso vocês peguem alguma placa com esses trocengos aí, né? É o barramento AMR, o CRM e o ACR. Específicos, em geral, a guerra entre a Intel e a AMD acabaram gerando aí esses tipos de barramentos, que eram, em geral, específicos para áudio ou redes, certo? E aí, pessoal, dentro da nossa placa-mãe nós temos outros barramentos, que é o barramento local, que é... O que é o barramento local, professor? É justamente as trilhas de comunicação entre o processador e a memória e os outros componentes. O barramento local ele é dividido em 3 partes, que é o dados, barramento de dados, o barramento de endereço e o barramento de controle. O barramento de dados, como o próprio nome diz, ele vai trafegar dados. Endereço vai trafegar o endereço. O que é esse endereço? Endereço é o componente ou o endereço de memória que eu desejo acessar. Então, por exemplo, eu quero acessar a posição 035 da memória. Então ele vai carregar esse endereço aqui. E qual é o dado que eu quero armazenar? É esse que vem aqui por esse barramento. E o controle? O que é o controle? É o que eu quero fazer com esse dado. Eu quero armazenar ele, eu quero remover ele, eu quero localizar, ou seja, o que é que eu quero fazer com esse dado. Então são esses 3 tipos de barramento que a gente tem, né, no nosso barramento local. Lembrando, barramento local são as trilhas de ligação, geralmente entre o processador e a memória. Aí nós vimos que os barramentos eles podem ser plug and player, não plug and player e hot plugs. O que são esses 3 caras? O que é um barramento plug and player? Plug and play, pessoal, é plugar e usar. Vamos lá, aqui cabe uma explicação. Quando você coloca, por exemplo, uma memória no teu computador, uma memória nova, você precisa configurar ela? Não, né? Ela se autoconfigura no computador, através do push, né, que eu falei para vocês há pouco. Ou seja, existe um pequeno chip na nossa memória, né, no nosso pente de memória, que quando o computador é ligado, ele carrega essas informações para o computador. Ou seja, ela se autoconfigura no computador. Todo componente chamado de plug and player, ele tem isso, esse mesmo recurso. Quando você liga ele no seu computador, ele se autoconfigura no seu processador. Veja, pessoal, não estou falando aqui a nível de sistema operacional, eu estou falando a nível de hardware, certo? Então, quando a gente chama um componente de plug and player, é que ele se autoconfigura na BIOS do teu computador. Ele ensina o teu processador a usar aquele componente. Então eu dei o exemplo da memória RAM, mas, por exemplo, qualquer placa PCI, AGP ou PCI Express que você liga no seu computador hoje, elas são plug and player. Quando você liga no seu computador e liga o seu computador, ela carrega as informações do chip que vem nesse tipo de placa de expansão, ela se autoconfigura na BIOS do teu computador. Só que mais antigamente existiam recursos que eram não plug and play, como o barramento ISA e VESA.
Então significa dizer o seguinte, que eu tinha que ir lá na BIOS e configurar para que meu computador entendesse como é que aquele componente se configura no meu processador. Então eu tinha que ir lá na BIOS do computador e fazer a configuração manual para que o meu sistema operacional, a partir daquele momento, começasse a enxergar esse componente. E aí lá no sistema operacional eu tenho que fazer a mesma coisa e instalar o driver, certo? Então o driver está para o sistema operacional, assim como o recurso plug and play está para o hardware, certo? Com isso daqui, pessoal, acho que vocês começam a notar a importância daquela bateriazinha que nós temos nos nossos computadores. Por quê? Antigamente, quando você tirava a bateria de um computador, você tinha que configurar tudo novamente na BIOS. Imagina aí, toda placa ISA e VESA que eu tivesse, quando a bateria descarregasse, eu tenho que configurar ela manualmente na BIOS do meu computador. Isso era muito trabalhoso, entendeu? Com o recurso Plug and Play, eu não preciso mais fazer isso. Quando eu ligo o meu computador, os componentes vão lá e se autoconfiguram na BIOS. Beleza, professor. E o que são agora esses recursos chamados de Hot Plugs? Hot Plugs são plugar quente. Todos os recursos Hot Plugs, eles são Plug and Play, certo? Só que tem uma característica. Os conectores, esses camaradas chamados de Hot Plugs, você não precisa desligar o computador para conectar dispositivos Hot Plugs. Exemplo. Quando você vai ligar uma memória RAM no seu computador, você não precisa desligar o computador e colocar ele, né? Você tem que desligar o computador para poder encaixar a memória. Então ela não é hot plug. Mas, por exemplo, um mouse USB, você precisa desligar o computador para ligar um mouse USB? Não. Por isso que ele é dito hot plug. Ou seja, existem componentes que você não precisa desligar o computador para ligar nele, né? Para conectar nele. Então, por exemplo, conectores como FireWire, que é bem parecido com a USB, a Thunderbolt, que né, são recursos do Apple, que também é uma porta similar ao USB, e RDA, que são conectores, por exemplo, que é de infravermelho, conectores, conexão via wireless, são chamados de hot plugs. Por quê? Porque você não precisa desligar o computador para se conectar. O próprio Bluetooth também é um exemplo disso daí, certo? Aqui está o FreeSync Bus, que é o barramento local, né, o que eu estava explicando para vocês. Ó, tudo isso aqui que vocês estão vendo é o barramento local, né, que é a conexão entre o processador, né, o chipset ponto norte, e a conexão entre as placas de vídeo, né, seja o barramento AGP ou PCI Express, e a nossa memória RAM, certo? E aí, pessoal, aqui nós começamos os outros componentes, né, portas IDS, né, portas SATA, jumpers, tudo isso aqui, né, foi só, né, para completar. Beleza. Para finalizar a nossa aula, pessoal, né, eu vou só fazer uma revisão sobre esse camarada chamado de chipset. Como vocês devem ter observado, nos nossos computadores existem dois chipsets, o ponto norte e o ponto sul, né? O ponto norte é aquele que fica mais próximo do processador. Esse cara aqui é quem gerencia a troca de informação de tudo que vai passar pelo processador. Esse cara é quem gerencia. Então, a informação que vem da memória RAM passa por ele é quem gerencia a conexão com o processador, né? Então, esse cara aqui, ele é um componente que a gente chama ele de chipzinho esquentado, né? Um chipzinho quente. Por quê? Porque ele esquenta quase tanto quanto o processador, porque ele trabalha bastante junto com o processador, né? Ele é quem gerencia os dispositivos rápidos na placa-mãe. Enquanto o chipset ponto sul, ele é o chip lento. Ele é quem controla os dispositivos lentos do computador. Então, por exemplo, HD, né? Portas USB, porta serial, porta paralela, placas PCI são controladas pelo chipset ponto sul. Enquanto o chipset ponto norte controla o processador, memória RAM e placa de vídeo. Entendeu? Ou seja, os componentes rápidos, é esse cara que controla. Os componentes lentos, esse é quem controla. Beleza? E aí, ó, você vê aqui os barramentos fazendo o seu papel. O ponto norte controla o barramento PCI, que é o barramento mais rápido, tá vendo? Com a conexão com os periféricos. Enquanto o ponto sul controla os dispositivos lentos, né? E mais embaixo, antigamente, nós tínhamos o barramento ISA, só que esse aqui já não existe mais, tá vendo? Isso aqui já não existe mais nos nossos computadores.
Ou seja, quando você vai tirar, por exemplo, vai pegar uma informação que está lá no teu HD e vai mandar para o teu processador, como é que ele faz? Ele vem para o chipset.sul, passa pelo barramento PCI, vem para o chipset.norte para poder chegar no teu processador ou na memória. Beleza? Aqui está, ó, toda a arquitetura desenhada do jeito que eu estava falando. Lembrando, isso aqui já não existe mais, ó, essa parte de baixo, barramento ISA. Mas, por exemplo, eu quero pegar uma informação, né, que está lá no HD, como é que ele vai fazer? Ele vai passar pelo chipset.sul, trafegar pelo barramento PCI, vir para o barramento.norte, vir para o processador.norte. A partir do processador do chipset.norte, ele vai usar o barramento local para mandar as informações para a memória, bem como para o processador. Então ele vai ficar aqui ó, nessa troca de informação e caso ele precisar apresentar alguma coisa em tela, ele vai mostrar através do barramento de vídeo aqui, né? Seja PCI, seja, desculpa, PCI Express, seja AGP. Beleza? Pronto, para finalizar, pessoal, esses aí são os componentes externos, né? Como vocês já conhecem, né? Todas as conexões, né? No caso, conector RJ45, portas USB, VGA, S-Video, DVI, HDMI, a parte de áudio, né? Jack de áudio, PS2, portas seriais e paralelas, firewall e a última que é a nossa porta Thunderbolt, que é a mesma porta aí do nosso MacBook. Beleza, pessoal? E aí, com isso daí a gente finaliza a nossa aula. Alguma dúvida aí sobre isso? Pessoal, tá aí, vocês? Eu tô falando sozinho faz tempo. Pronto, beleza. Então, ó, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, certo? A próxima semana a gente vai começar um novo conteúdo, certo? Vai ser o conteúdo de redes. Qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato comigo pelo Zap e nas nossas aulas eu vou ficar tentando fazer agora mais interações, né? Hoje a gente até que chegou num número bem legal, 15 pessoas, né, participaram hoje, né? Então a gente teve uma participação interessante. Beleza, galerinha? Então vou finalizar aqui a nossa aula